Salve, gêmeos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Jardim de Luz. Eu sou o Cris Gomes, apômetra e tarólogo. Vamos fazer a leitura para vocês? Vamos lá. Gêmeos, só um recadinho rápido, tá? A agenda do mês de junho está completa, né? Portanto, está fechada. E a agenda do mês de julho está aberta. Então, caso você queira encomendar uma mesa radiônica, fazer uma leitura, né, particular de tarô ou uma sessão de apometria, peço que entre em contato pelo link que eu vou deixar na descrição. Esse link leva para o meu WhatsApp. Por lá, eu falo sobre valores, explico para você como funciona, caso você queira saber, né, mais alguma informação, e a gente já faz o agendamento, tudo diretamente comigo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e vamos lá. Leitura para o coletivo de Gêmeos. Vamos lá, Gêmeos. Vamos lá. Começando diretamente com o tarô. Rei de Copas. Quatro de Pentáculos. Cinco de Espadas. Pajem de Paus. Engraçado, exatamente uma carta de cada naipe. Isso talvez seja uma janela ou pequenas janelas que abrem e mostram o seu estado de espírito, emocional, na matéria e na mente. Individualmente, porém compondo um cenário maior. O Cavaleiro de Copas, ele é sim um aventureiro, mas ele é um aventureiro de questões específicas. Ele é o cavaleiro que ele busca viver experiências emocionais. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe como ele quer se sentir. Ou ele sabe que ele quer sentir as próprias emoções sendo mexidas, né? É a energia da pessoa que se perde para se encontrar, né? Abre mão de certo controle e de certa rigidez vamos falar assim, vamos falar, como é copas, eu vou usar o exemplo de relacionamento, mas pode não ser isso. Porque todas as outras coisas que a gente se relaciona na vida envolve de alguma forma, em algum nível, nosso emocional. Inclusive trabalho, dinheiro, finanças, essas coisas, né? Aqui, falando de relacionamento, seria a pessoa que abre a energia, né? Ela abre mão de uma idealização, né? Uma pessoa para mim tem que ser assim, tem que ser assado, e blá blá blá, e blá blá blá, né? E ele fala, não, ele ou ela, não importa, né? O gênero. Mas a energia aqui do Cavaleiro de Copas, ele se abre para a experiência, seja qual for. Ele, vamos ver, vamos viver, né? Não é ser irresponsável, porque aí já seria a outra face do Cavaleiro de Copas, né? Energia invertida dele, que é ser irresponsável, ou seja, brincar com as emoções, né? Se quiser brincar com as próprias emoções, tudo bem, fique à vontade, mas brincar com as emoções dos outros tem consequências. Então, aqui é o cavaleiro, eu vejo que ele quer realmente experimentar. Então, é como se você estivesse em busca de algo, independente da área da sua vida que for. Emocionalmente, você está em busca de algo que te movimenta, que toca as suas emoções e que faz com que você, sabe, né, viva, viva, queira viver, sabe? Tem pessoas que, sei lá, imagina uma pessoa que, sei lá, aprendeu.
Vou dar o exemplo aqui do violãozinho que tá aqui. A pessoa aprendeu a tocar violão ou um outro instrumento e compôs música e foi cantar uma música, nem dar um show, mas cantar uma música no palco, com algumas pessoas vendo. Aí ele entrou em contato com aquela energia, né, o nervosismo, a ansiedade, ao mesmo tempo aquela adrenalina de estar ali. É uma experiência rica, né, muito rica. Quem é músico aí vai saber explicar muito melhor do que eu. Daí você chega lá e vê aquilo e vai se apresentar e as pessoas vão ouvir você e vai cantar a música junto com você. E aí ele viveu essa experiência, né? E aí voltou para a vida dele normal. Ele quer mais dessa experiência, sabe? Aquela mistura de emoções, ele quer experimentar aquilo mais, né? Conhecer mais, se expor mais aquilo e viver a experiência que ele quiser viver, né? O como já não é tão importante para o Cavaleiro de Copas, tá? Isso falando no seu nível emocional. Falando no seu nível material agora, das coisas tridimensionais aqui, né, da nossa realidade externa, aqui é interno. Né? Aqui também é interno, mas está mais relacionado também com o externo. Como o externo te impacta, como o interno impacta o seu externo. O que eu quero dizer com isso? Como o seu estado de espírito, a sua situação interna impacta nas suas ações, que vão impactar na sua realidade. Uma escolha de profissão, escolha de carreira, né? Decisão se casa, se separa, se faz isso, se faz aquilo, né? Como que você lida com os erros, como que você lida com o fluxo de dinheiro, como que você lida com, sabe, as coisas da vida. Vende, compra, aluga, desaluga, né? Movimentos. E o 4 de Pentáculos, nessa área da sua vida, está falando que você está insatisfeito, mas ao mesmo tempo está apegado, né? Então, é como se essa postura, né, na parte emocional tivesse faltando um pouco aqui, porque não é uma. O 4 de Pentáculos não é uma carta sobre tá faltando, é uma carta sobre insuficiência, né? É insuficiente. Insuficiente para quê? Para você se sentir bem, se sentir vivo, se sentir, né, sentir que tem aquilo que você quer e merece, sente lá no fundo que merece, né? Existem muitas questões por baixo do pano do 4 de Pentáculos, né? E aí é individual, né? Que mexe com o senso de merecimento, com a sua relação com seus pais, né? Principalmente com os pais especificamente. Quando eu falo pais aqui é no sentido de pais, não mães, é pais, né? Pai, né? Pais no geral. Ah, aqui é a mesma palavra, né? O, então, envolve muitas coisas. Aí, individualmente, tem que fazer essa análise. Ou procurar apoio terapêutico de alguma forma para poder entender o que está acontecendo, por que, que a vida financeira não está fluindo, por que, que não está conseguindo tomar determinadas atitudes, por que, que não está os relacionamentos profissionais, o networking, seja lá, os projetos, por que, que a coisa não está acontecendo, né? E ainda assim, você querendo algo a mais, não consegue soltar o pouco, sabe? Vou dar um exemplo simplíssimo, que pode não ser o caso de ninguém que está vendo o vídeo. Opa, mas é só para ilustrar. A pessoa, ela aprendeu a fazer, ela sabe fazer ovinhos de chocalho, né? Uma arte bonitinha, ó, tá bonitinho. Ela aprendeu a fazer. E ela entende que ela poderia fazer. Ela entende, não é as pessoas, não. Ela dentro dela entende que ela poderia fazer isso aqui para vender, né? E botar lá na loja de instrumentos musicais e tal. Com várias pinturinhas, com vários, né, materiais para dar timbres diferentes. Então, só que para fazer isso, ela vai precisar comprar um maquinário, ela vai precisar para poder automatizar o máximo de coisa que ela pode, fazer uma indústria, né, uma fábrica, uma pequena fábrica para poder criar esses ovinhos aqui. Ou se dedicar a máquinas para poder fazer manualmente que seja, torno, sei lá o que precisa, né, para moldar a madeira, sei lá, enfim. Só que ele é CLT. E aí ele não está conseguindo soltar o CLT para se arriscar numa aventura, né? Por isso que eu falei que falta um pouco dessa energia aqui do aventureiro,
aqui no Pentáculos, né? Enquanto emocionalmente está aberto a viver determinadas aventuras, no mundo material, no que concerne a profissional, dinheiro, finanças, movimentos de vida, atividades, né? Na vida, tá segurando uma coisa que sente que é insuficiente, mas não consegue largar para se arriscar a fazer uma outra coisa que sente que o seu coração, ou ainda nem conseguiu perceber o que é essa outra coisa que sente que, né? Mas não consegue nem abrir para a possibilidade de olhar para isso porque tá apegado. Ah, mas eu tenho que ficar no CLT mesmo, porque, dando nesse exemplo que eu dei, né? Não quer dizer que CLT é ruim não, tá, gente? Enquanto tem gente reclamando de CLT, tem gente aí, milhares de pessoas rezando a Deus, pedindo a Deus um emprego, um CLT, uma carteirinha assinada, para poder comprar, pagar as contas, né? A mente, agora, campo mental, 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala sobre conflito, né? Conflito aqui. O 4 de espadas, o 5 de paus, na minha visão, o 7 de paus também é uma carta que fala sobre conflito com o externo, né? Aqui é no mental. Pode ser no externo também, relacionado a outras pessoas, porém, no nível de ideias, de pensamentos, né? Você tem um jeito de ver, de viver e de ver as coisas, enquanto a outra pessoa, seja seu cônjuge, irmão, irmã, família, trabalho, colega de trabalho, tem uma outra e isso está conflitando. E isso está gerando conflito dentro de você. O conflito externo pode estar gerando um conflito interno. Essa carta, na minha visão, na minha mesa, ela fala do interno. As leituras aqui no Jardim de Luz são assim, né? A gente fala de dentro. Só que essa carta aqui, nesse baralho, Prisma Vision, não fala do conflito em si. Fala sobre esse cara aqui, ó. Enquanto o pau tá quebrando aqui, ó, o nego dando espadada na perna do outro, o outro tá o bicho pegando e sangue, aquela blá. Esse maluco aqui soltou a espada. Presta atenção na carta, na simbologia da imagem. Soltou a espada e tá olhando para a borboleta. É como se fosse um isso aqui não faz sentido para mim. E a borboleta representa a transformação, né? O arquétipo da transformação, da metamorfose. Então, você pode estar mentalmente olhando para algo que pode ser ainda etérico, pode ser ainda intangível, pode ser abstrato, como aquilo que o Cavaleiro de Copas está buscando. Pode ser amedrontador, como aquilo que te faz segurar no conhecido para não soltar aquilo, para ir em busca de algo novo que você não faz ideia do que seja, mas você sente que é para lá que precisa ir, porque aqui não faz mais sentido. Que leitura interessante, Gêmeos. Praticamente uma sala de aula. Que legal. E aí vem Paus. Paus, elemento fogo, né? O fogo fala do nosso espírito, não necessariamente do mundo espiritual, de entidades, de reencarnação, de coisas espirituais, pode ser também, mas fala sobre o seu espírito, o seu estado de espírito, como que você está por dentro. Quando a gente fala de espírito, a gente não, porque tem muita gente, religiões, não. Quando eu falo de espírito, quando o Jardim de Luz fala de espírito, o que a gente está falando? A gente está falando da soma de tudo. O espírito engloba. Ele é ao mesmo tempo, ele é a soma e ele também é a causa de todo, né, a soma de todas as coisas dentro de você, e ele também é a causa das coisas estarem como estão dentro de você. É um ciclo, é um bolo, um yin yang, fica girando ali em torno de si mesmo, né? Não tem começo nem fim. E que o Pajem de Paus está falando? O Pajem de Paus está falando que você está com vontade de se entregar
a uma coisa nova. O seu espírito está te chamando para algo novo. Então eu posso estar falando com pessoas que podem estar sendo chamadas para um despertar espiritual. O que significa despertar espiritual? É um despertar primeiro para dentro, depois para fora e para o universo. Porque ao mesmo tempo que você olha para dentro e desperta, e o que é despertar, gente? Tira a coisa mística, misticoide, vazia, só para ele, sabe, causar. Aí é místico, é quântico, sabe? Tira isso, pé no chão. Não é porque é espiritual que precisa que é, né? Você, o que é despertar, né? É você saber quem você é. É isso. Ponto final, acabou. Aí você vai passar pelos campos emocionais, material, mental e espiritual. Aqui é o último estágio, é o estágio onde você vai saber nome de guia para quem é médium, vai saber aprender a acender vela para orixá, vai aprender, sabe, as coisas técnicas, né? O que é um Exu, o que é uma pombagira, por que tem as linhas da Umbanda, por que desce baiano, boiadeiro, não desce, sei lá, um engenheiro, um cientista, sabe, né? Tem um porquê, tem propósito, a Umbanda tem fundamento, o kardecismo tem fundamento, o catolicismo tem fundamento, as religiões orientais, né? As religiões, tem todo o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, né? Tem fundamento, mas são ferramentas que ao mesmo tempo ajudam a gente, têm o dever ou deveriam ter o dever de nos ajudar a descobrir quem a gente é, e a gente descobrindo quem a gente olha para essas ferramentas e começa a compreender o mundo sob uma ótica específica em algum momento, viesado por uma determinada religião ou outra, mas depois vai se expandindo, que é o que a gente chama de expansão da consciência. É compreender suas emoções, é compreender sua matéria, o que você está fazendo aqui, qual o seu propósito aqui, é compreender os seus vieses mentais, os seus gatilhos, aquilo que te impede de avançar na vida, né? De crescer, de fazer aquilo que você quer, né? Aquilo que faz com que você tolere e aceite violência com você, sendo você mesmo violento com você mesmo, e as pessoas aceitando a violência das pessoas, o abuso das pessoas, né? Ou sendo abusivo com as pessoas. Então, tudo isso é o despertar, não é descobrir, entrar em contato com. Eu sempre falo isso, gente, porque assim, é importante fazer conexão quando você sente que, sei lá, os pleiadianos estão no seu campo, que eles trazem informações. Arcturianos, sirianos, e vai, e vai. Mestres ascensionados, vai, né? A Ordem Mariana. Ontem mesmo na live, a presença forte da Ordem Mariana, né? Lá no canal Colônia da Luz. Mas se você não tá olhando para dentro e não entende quem você é, o que de fato você está buscando lá fora? É reconhecimento? Agora é a minha, depois disso tudo, esse TEDx é a hora de falar do Page, né? Você está buscando reconhecimento? Você está buscando ser visto? Você está buscando compensação emocional para alguma coisa que está te faltando? Você está buscando se sentir protegido, seguro, amparado? Você está buscando o que lá fora, né? O pajem, ele é um jovem, né? Criança e jovem. Ele é um aprendiz, ele não é um cavaleiro. Então, o que em relação aqui, por exemplo, o cavaleiro já é uma pessoa experiente, ele tá ali, tá curtindo, né, o processo. O pajem, ele tá perdido. Ele tá que o fogo, né, dominou ele completamente, ele tá aqui, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, né? Então, para saber o que está acontecendo, pezinho no chão. Escolhe uma linha, estude essa linha de entendimento, né, que faz sentido para você.
né? Mesmo, mas é limitante, tá? É limitante. Quando a gente escolhe uma linha, a gente não precisa necessariamente também rejeitar as outras, né? É uma linha filosófica, uma linha religiosa, uma linhagem espiritual, escolhe um e estuda aquilo ali até a ponto de você começar a perceber que você tem condição agora de expandir. Porque não existe nada que seja absoluto. Nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum dogma não é absoluto. Mas tudo se complementa. Assim como a sua leitura. Olha que leitura bonita. O título desse vídeo vai se chamar Janelas para a Sua Alma. Porque através dessas 4 janelinhas aqui, a gente consegue ver os seus campos, né? Separados. Leitura muito bonitinha. E é um chamado para você aprender sobre você. O que você precisa saber sobre você? Está insatisfeito com o seu relacionamento? Faça as perguntas certas. Por quê? Ah, porque fulano isso, fulano aquilo, fulano, fulano. Não, peraí. Tira os olhos um pouquinho fulano, e olha para o seu sentimento. Fulano falou uma coisa que te desagradou. Canetinha. O único papel que eu tenho é esse aqui. Caderno, né? Esse aqui representa o caderno. Tal dia, fulano disse isso, isso, isso. Agiu assim, assim, assim. Isso me desagradou. Por quê? Por que que eu me senti assim com essa ação do fulano? Porque você não pode mover, você não vai conseguir fazer o fulano se comportar do jeito que você quer. Ele tem que ser livre, ele é livre. Se você quiser que ele se mova e haja como você quer, você está podando o livre-arbítrio dele, ou manipulando de alguma forma. Tudo que você pode fazer é aprender a não ser manipulado por você mesmo. Então, por que que quando fulano fez isso eu me senti assim? Quando fulano falou tal coisa, eu me lembrei de quando eu tinha tantos anos, sei lá, 15, 16, 20, 30, 50 anos, e ouvi do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, do meu cachorro, do papagaio, do ET, essa frase, e aí eu me senti muito mal, porque essa fala, essa ação, esse movimento, essa coisa, essa acusação, essa traição, me machucou. Traição, rejeição, abandono, tá? Você vai chegar numa dessas dores, injustiça, né, e humilhação. Eu me senti humilhado, me senti rejeitado, me senti abandonado. E aí quando o fulano agiu desse jeito ontem, hoje, mais cedo, tocou esse lugar. Então, antes de perdoar a ação que o fulano fez hoje, que me magoou, eu preciso olhar lá para o passado e me resolver com o passado. Aí eu vou conseguir chegar para fulano sem gritar, sem alterar minha voz, sem ficar nervoso, sem piorar mais a situação do relacionamento, seja profissional, emocional, seja o que for. Fala, fulano, aquele ontem você falou tal coisa, eu fiquei assim bem chateado com você, porque sabe, você não sabe a minha história, você não sabe pelo que eu passei e você tocou em um lugar complicado dentro de mim e tal. Tá tudo bem, você não tinha conhecimento disso, provavelmente tinha, não tinha, mas se a pessoa tem conhecimento e faz de propósito, aí é maldade, né? Agora, se ela não tem conhecimento, não tinha como ela saber que ela tocou um gatilho muito profundo seu. Aí você precisa filtrar. Como que você consegue ser equilibrado, equilibrada dessa forma para resolver suas diferenças dentro dos seus relacionamentos, sejam quais forem. Inclusive o seu relacionamento com coisas materiais, com o seu dinheiro, com o seu carro, com a sua casa, com o seu trabalho, com a sua atividade. Ó, saber, você precisa olhar para dentro, entender quais são onde é que está o nascedouro desse sentimento que acontece hoje e que faz com que você reaja com baixíssima lucidez, sobre tendo controle nenhum das suas ações, né? Ao invés de simplesmente respirar, entender o que aconteceu dentro de você antes de reagir. O nome disso é expansão da consciência. O nome disso é transcendência da realidade, sair da Matrix e blá blá blá. É isso, entende?
a Matrix, esse monte de coisa de místico que fica, né? É esse conjunto de traumas, dores, programações culturais, mentais, sistêmicas que fica dentro da gente e que impede a gente de ser quem a gente é. Então, ao cavar tudo isso e descobrir tudo isso, você começa a entrar em contato com o seu espírito, com a sua alma. Quando você entra em contato com a sua alma, o que acontece é cura. Tá bom, gêmeos? Então, é isso. Não tem mais cartas aqui. Tem. Eu sempre gosto de encerrar com o Jardim dos Anjos, que é esse aqui, né? Aí eu olhei pra ele, olhei pra mim, olhei pra ele, olhei pra mesa. E aí ele deu uma luzinha, né? Eu tive esse plano, né? Aí então quer dizer que ele quer falar alguma mensagem pra vocês final. Então, gêmeos, é interessante assim aprender sobre chakras, aprender sobre Reiki, fazer cursos de Theta Healing, aprender sobre apometria. Eu sou apômetra, por exemplo, tô aqui falando de trem místico, eu sou apômetra. Mesa radiônica, radiestesia, barra de axis, né? Aprender sobre ervas, plantas, óleos essenciais, cromoterapia, acupuntura, todas as pseudociências, né? Porque a ciência chama dessa forma, né? De pseudociências, porque não tem um embasamento matemático, né? E comprovação científica. Mas quem acessa e recebe e processa essas energias sabe que elas funcionam, né? Mas não adianta olhar para o místico e não olhar para dentro. Aí é fuga da realidade. Não adianta olhar para o outro e apontar o dedo para o outro. Você fez isso, você me obrigou a tal coisa, foi você que vai babar. E não saber o porquê que você foi manipulado desse jeito. Por você mesmo. Né? Então é um convite a isso, é um caminho exaustivo, cansativo, né? Muitos vão achar até sem graça, por isso que a média de idade aqui, né, do público aqui do Jardim de Luz é de 35 para cima, né? Porque são pessoas que já têm uma experiência, que já estão entendendo que tem alguma coisa estranha na vida aí que tá fazendo as coisas dar errado, né? Não tá tão óbvio assim. Não é simplesmente crescer, ganhar dinheiro, ter filhos e ser feliz. Comercial de margarina. Tem caroço nessa cumbuca aí. Então, né? Tem caroço nessa cabaça, né? E acaba querendo descobrir que caroço é esse, né? De que cabaça é essa que a gente tá falando. Completude. Tudo isso que foi falado é sobre completude, né? A união das suas energias internas do feminino e do masculino, a harmonia de você com a sua vida, a harmonia de você com os seus relacionamentos. Completude, deixa eu botar esse baralho aqui. Completude, Gêmeos, não é uma carta que fala. Tem um romancezinho rolando aqui, né? É um acolhimento, um carinho, um momento de completude. Mas não fala só de relacionamento romântico, fala de mais coisas. Fala de você se sentir completo com quem você é, para que você se sinta completo com as suas emoções, tenha realização emocional, tenha realização pessoal, profissional na vida, tenha desafios e coisas que te motivam a investigar, a crescer, a entender, a aprender, a expandir, né, na sua mente e que te levam a uma realidade que é bem maior, mais ampla, mais complexa e mais desafiadora do que apenas pagar boleto e assistir novela. Completude é aquilo que faz com que a gente se sinta bem com a gente mesmo, traz paz, né? Mesmo nesse monte de conflito, mesmo nesse monte de situação. E o que essa carta está dizendo aqui no final para vocês é que é disso que vocês estão em busca. Só que não é externo, né? O externo é consequência do interno. Encontre. Palavra, hora da frase óbvia né, do terapeuta. Encontre o seu equilíbrio interno e o mundo externo se equilibrará da mesma forma. Encontre os seus valores, encontre os seus medos, encontre os seus traumas
Encontre os seus gatilhos, liberte-se deles. E você vai perceber que você vai se expressar melhor, vai fazer melhores escolhas, vai entender melhor o mundo ao seu redor e vai se posicionar de maneira diferente. Isso vai automaticamente gerar resultados diferentes e melhores. E você, principalmente, o último item aqui, né, do Mindinho, não vai aceitar que você seja violento e tóxico com você mesmo. E quando você aceita, aprende a não aceitar suas toxicidades sobre você mesmo, você passa a não ser tóxico ou tentar, né, com as pessoas e não aceitar a toxicidade das pessoas. Isso muda tudo. Afasta a gente da sua vida, muda você de emprego, tira você de cidade, bota para outro lugar, briga, termina, gente some da sua vida do nada, pessoas novas aparecem porque são pessoas que vão estar nessa frequência nova. Então a coisa vira um rebuliço, sai do seu controle. Mas a gente nunca teve controle mesmo, né? Então é isso, gêmeos. Obrigado pela leitura de vocês, né? Fica aqui antes de encerrar o convite para vocês se inscreverem no canal Colônia da Luz, caso vocês queiram, tá? O link está na descrição. Lá no Colônia da Luz, toda semana, toda sexta às 19 horas, horário de Brasília, eu abro a mesa aqui, a mesa radiônica, e ofereço um tratamento gratuito, coletivo, né? De maneira aqui ao vivo, para que a gente possa compartilhar e ter bons momentos, né? Tem alguns probleminhas com os vídeos gravados, porque o YouTube tem as regras dele, né? Então ele passa propaganda, mesmo o vídeo lá, o canal não sendo monetizado, então os vídeos gravados acabam que fica tendo propaganda, acaba que atrapalha um pouco o tratamento. Mas se você conseguir estar presente com a gente ao vivo, o tratamento transcorre de maneira ininterrupta, tranquila, né? E as pessoas que têm participado lá têm sentido, têm formado com a gente uma egrégora muito positiva. Se você se sentir à vontade, né? Seja mais do que bem-vindo também. Então é isso. Agora sim, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.